Quem foi que disse que o segundo colocado não merece ser destacado? Pois é. Não merece também glórias, louros, né? O programa de hoje chega para fazer esse tipo de justiça. Como você viu aí, vamos elencar os melhores vice-campeões da história da Copa do Brasil. E aí no recorte que o Pseudo ama, né? No século. Coisa linda. Eu acho que esse programa tem duas coisas. Valorizar o perdedor, porque às vezes foi um confronto complicado ou não, mas até mais do que isso, valorizar o vencedor. Também. Porque nós vamos dizer, o 10 desse programa foi o adversário mais difícil a ser batido numa final de Copa do Brasil. Então, esse programa, eu acho que ele vai dar polêmica por um lado, tipo, estão falando que o título do meu time foi fácil, que foi contra um rival fraco, ou, pro outro lado, estão valorizando o título do meu time porque ele enfrentou um adversário difícil. Aí aqui, ô VSR, a gente vai olhar um pouco o quê? Pro time base, né, o elenco, aqueles jogadores, mas vamos ter que valorizar também a campanha. Isso. Se vendeu caro a final, acho que tudo isso pode ser um critério, né? Ah, com certeza, né? Porque a gente tem... Ainda mais numa competição de mata-mata, que às vezes fica muito no detalhe, né? Por exemplo, a final... várias finais ali que foram decididas nos pênaltis, foram decididas no finalzinho, ficou no gol fora, que durante um tempo tinha gol fora, no outro não tinha. Então, assim, bem... Teve erro de arbitragem, então, assim... Tu é a favor de uma final única para a Copa do Brasil? Eu sou mais radical. Eu sou a favor que a competição inteira fosse em jogo único. Ah, é Eu verdade. acho Você que a já falou competição isso em alguns inteira tinha que programas ser jogo aqui. único. E até... Mas- E E botar mais gente. E botar mais clube. Porque a Copa do Brasil rende muito dinheiro. Que é como é a Copa da Inglaterra, por exemplo. né? E acho que você faria esse dinheiro chegar a mais clubes. Eu botaria tudo... E mando pro pior ranking até a terceira, Não, quarta acho que fase? Ou botaria só sorteia tudo? Bota sorteio. Não, eu acho que assim, sortearia a primeira ou então ficar fazendo rodízio. A última foi na casa do fulano. Copa Joga Davis. um em casa e um fora. Exatamente. um em A casa, última um fora. foi, sei lá... Copa Davis, é assim. confronto que toda hora tem aí, sei lá, qual que pode ser? Corinthians e Inter. Toda hora se enfrenta. Esse agora, o último foi na Neoquímica Arena, o próximo confronto Mas é isso, na e Beira isso Rio. vale pra qualquer confronto. Qualquer Flamengo confronto. do Piauí contra Atlético Mineiro. Se nunca aconteceu, Aí sorteio. sorteia. A partir Se já a disso- partir daí fica revezando. Pronto. Ó, tá aí. Uma boa sugestão do Eu nosso diretor de gosto- competições. Faria um bom trabalho nesse gosto papel, hein? de- Faria um bom trabalho nesse papel, hein? Eu gosto de primeira e segunda se o divisão. Avelar lá, que tá na CBF, se o senhor vacilar, eu tô aí, hein? Eu gosto de primeira e segunda divisão jogando fora nas primeiras rodadas. Primeiras 3 Eu rodadas. também acho legal. E aí empatou, bate pênalti. Empatou, bate pênalti, a gente vê. Eu gosto, gera zebra, gera movimento pra outras praças. Isso é bom. Vambora, cara. Já viu que a gente vai ter que queimar neurônios aqui no programa de hoje. Discussões legais pra gente elencar e escolher qual foi o melhor vice-campeão da Copa do Brasil nesse século. Então roda a vinheta sem tempo a perder. Bora pro de 0 a 10 de hoje. Muito bem, ó. Normalmente a gente tem a rolada do Pseudo nesse início. Hoje nem precisa da lista, né? Tranquilo. A gente já sabe meio que quem é ela. Só pra galera ir relembrando aí, Isso. todos os times que perderam a decisão da Copa do Brasil de 2001 pra cá, né? Lembrando que é assim que se define o século. 2000 ainda era a virada do século, né? Ainda era o século passado. Começamos em 2001 e aparece aí E o... o Pseudo faz esse recorte que também, nesse caso, favorece a ele, né? né? Não precisa ficar Não precisa indo lá lembrar atrás. da final da Copa do Brasil de 2000, né? Então, Né, Pseudo? Pois é. Quero ver falar gracinha no meu ouvido agora, ô canalha. Corinthians Teve de isso? 2001. Teve isso? Teve isso, viu? Vou te Ai, falar. ai. É o time que foi vice-campeão pro Grêmio, né? Isso, Pro Grêmio pro do Grêmio. Tite. Essa final é bem Era boa, Uma das grandes surpresas, né? O Corinthians Porque do Luxemburgo, né? era o Corinthians do Luxemburgo que tinha chegado no meio do caminho, feito um time do nada, ganhou o Campeonato Paulista, apareceu como favoritaço para ganhar a Copa do Brasil. Ainda tem grandes nomes daquele time que foi campeão duas vezes do Brasileiro, ganhou Final aquele dos anos Mundial. 90, né? O Mundial ainda tinha
Kleber na lateral esquerda, ainda tinha Marcelinho Carioca, Ricardinho. Aí Miller, depois chegou o Miller para fazer um papel ali de pivô. Esse time ganhou o Campeonato Paulista, chegou como favoritaço e ainda mais porque empatou no Olímpico, o então Olímpico, 2-2, e na volta tomou um vareio de bola do time do Tite, então, né? O técnico era o Tite. Que foi o primeiro tetracampeão da competição com esse título, né? Exatamente. O Grêmio se tornou o primeiro tetra. O Corinthians era muito forte, Tinha muito jogador de qualidade. Ainda tinha o Marcos Senna, um volante que depois foi até campeão da Euro com a Espanha. Time base pra galera que quer lembrar. Maurício no gol, Rogério, João Carlos, Chaide e Kleber na lateral esquerda. Isso. Otacílio e Marcos Senna, o André Luiz também jogava muito ali. Ricardinho, Marcelinho Carioca, Everton e Miller. Isso. Everton, o baixinho carequinho, que depois foi pro Borussia Dortmund. Isso, né? Exatamente. Era um baita time, hein, o Wallace. Era um baita mas time. Mas não fez uma grande campanha, mas que vivia uma interseção também, né? Se você olhar o Campeonato Brasileiro desse ano, o Corinthians é 18º. É que a Copa do Brasil era decidida no primeiro semestre, né? O time, a final, se não me engano, é no dia 10 de junho. E o time vivia essa interseção daquela geração que tinha sido campeão mundial. E aí depois vai vir o time que vai ganhar a Copa do Brasil no ano seguinte. A gente está vendo ali o vice do Brasiliense, né? E o Rio-São Paulo. Então você tem uma interseção de time, tem alguns remanescentes. Antigamente o futebol, os times mudavam muito mais rápido do que mudam hoje em dia. Os times brasileiros, né? Pelo menos os times de topo, da elite, né? De topo. E mudavam muito mais rápido. Então era um time bom, mas não é... Quando a gente para pensar, o Corinthians de 2001, ele não é o timaço, ele é um time muito bom, mas não é o timaço de 2000. E talvez o de 2002 seja um pouco mais forte, até. Então ele fica nesse meio do caminho, faz um Campeonato Brasileiro fraco também. 2002 ganha a Copa do Brasil, o Rio-São Paulo, que na época não foi paulista, né? E é vice-brasileiro tava ali brigando, né? Com exatamente. O Santos toma virada. Segunda melhor campanha da fase de grupo, a primeira do São Paulo, né? Que o Santos tira o São Paulo, não vou lembrar agora, pego aqui depois. Mas é um time que ainda tem Marcelinho Carioca, é um time que ainda tem Ricardinho, time bom. Kleber, Miller. Começa com uma nota 6 ou 7. É um time que passou com autoridade no mata-mata, mas também pegou adversários mais frágeis, Joinville, né? Joinville, Goiânia e Flamengo do Piauí. É que nessa época aí a gente vai ver muito aquela Copa do Brasil que... tem Atlético Paranaense e Ponte, né? Sempre final contra Ponte. A gente vai ver aquela Copa do Brasil que era uma competição mais enfraquecida porque os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Então, geralmente, era sempre assim. Sim. A elite do ano anterior não jogava a Copa do Brasil seguinte. A galera que ficou bem colocada no Brasileiro, ou que eventualmente ganhou a própria Libertadores, e ganhou a Copa do Brasil anterior, né, estava na Libertadores. Então era uma Copa do Brasil normalmente com menos poderio. Eu acho que é um 6 ou 7. Eu acho que é 7. O time é muito bom. O Corinthians no Brasileirão de 2002 ficou na terceira posição, na fase de grupos, atrás do São Caetano. Isso. Foi São Paulo, São Caetano e Grêmio. E Corinthians. Nota 7, então, para esse Corinthians do Lucha. E aí, meus amigos, em 2002 a gente chega a uma das grandes zebras da história da Copa do Brasil, aquele brasiliense do Péricles Chamusca, que bateu na final praticamente 2 anos depois da criação do time, né? Era um time recém-criado e que chegou à final da Copa do Brasil e perdeu pro Corinthians. Ainda na Série C, né? Nessa temporada, o brasiliense terminou como campeão da Série C, né? Subindo para a segunda divisão. O time tinha sido formado em 2000 ainda, né? Fundado em 2000, né? Conquistou a Série C depois. Enfim, é um time muito jovem, né? Ganhou a Série B, foi ganhar a Série B em 2004. Foi uma ascensão muito grande do brasiliense. Chegou a ter Marcelinho Carioca, né? No seu elenco, em algum momento também. Mas é uma campanha interessante porque no meio do caminho tira times de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Você tira o Fluminense, você tira o Galo, vai pegar o Corinthians na final. Todos eles com vitórias, né? Ganha do Flu os 2 jogos, inclusive, né? E do Galo também. E do Galo também. Mas é difícil a gente não colocar isso segurando para 0, porque se não me engano, é o único time de Série C que faz final. No século, por aqui, nenhum conquistou e é o único que perdeu. O Paulista era a Série B e o Santo André a Série B. E não tem, quando a gente olha para o time base, não tem nenhum jogador que tenha ficado marcado
pro resto da carreira craque dele. Gil Baiano? Tinha o Gil Baiano, o Wellington Dias, O Wellington o Dias foi Jackson. quem talvez tenha feito mais... O que mais fica é o Péricles Chamusca, né? o Péricles Chamusca. treinador. Acho que é o treinador que acaba chamando mais atenção. Que depois então... vai ganhar com o Santo André. Né? Então, Depois é campeão com o próprio Santo André. 2 pra anos depois. mim, 2 pra anos mim é o depois. que fica pra zero desse programa por enquanto. Esse é um time que no jogo de ida perde em 2-1 em São Paulo e aí na volta abre o placar no Cerejão com o Wellington Dias, faz 1-0, ou seja, tava vivo. Só que aí o Corinthians consegue o empate e o Brasiliense... Não, tava sendo campeão, né? Porque por causa do gol fora. Tinha Por causa gol do gol fora. fora, é verdade. E é uma final que reclamam muito da arbitragem do Brasiliense ter sido prejudicado, com pênalti não dado e tudo. Mas acho que realmente era um time que não ficou basicamente ninguém, né, ali, né? Acho E que o desse grande nome recorte do ficou século aí o Péricles Chamusca é o mesmo. vice-campeão mais improvável É o mais... que vai aparecer, eu acho. o Paulista também acho que Era era bem bastante, improvável, né? Mas enfim. Mas tem bastante jogador que fica, né? O Paulista não vai ficar É que porque... o Paulista foi Deixa campeão, muito né? jogador. Foi Simon. Foi campeão, Eu tava tentando lembrar se tinha sido outro, mas foi a arbitragem do Simon. A arbitragem do Simon, muito reclamada, né? Que ele pesou muito a mão. O Paulista Um é time campeão pequeno. em cima do Fluminense Isso. em São Januário. Em São Januário. E o Flamengo de 2003? Eu acho que tem que analisar os senhores? dois juntos Vice aí. pro Cruzeiro? O 2003 e 2004 acho que tem que analisar junto, porque O de basicamente... 2003 era do Nelsinho Batista, o de Isso. 2004 do Abel, Do né? Abel Braga, do Abel Braga, O exatamente. de 2003 não é campeão carioca. Campeão carioca é o Vasco, né? Aquele time do Léo Marcelinho Lima. Carioca. Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca, Atlético aqueles Souza, pintam Petkovic, Petkovic, né? Que é... Babacas que pintaram. Babacas que pintaram o meu cabelo. O título do Vasco em 2003. O Flamengo é Era campeão. Fábio no gol. Fábio no gol, tá aí até hoje. Né? Foi campeão carioca. O time de 2004... Se a gente olhar o Campeonato Brasileiro, o de 2003 faz uma campanha melhor. Isso. Né? O de 2003 termina em oitavo. Quando... É que o de 2003 era mais forte, né? Tinha jogadores melhores, de fato, né? Mas o de 2004 tem a temporada do Felipe, né? Que o Felipe joga muito no Flamengo O Felipe naquela também temporada. tá em 2003. 2003 tem o Júlio César no gol, tem o zagueiro Atisson. Fernando, que em alguns momentos fez bons jogos, o Atisson, um destaque na lateral esquerda, tem o Felipe na meia atacante e o Edilson na frente. A grande temporada dele é 2004, né? E aí perde pro Cruzeiro. Um time bem pior. Faz uma campanha ali... Que era o Cruzeiro da Tríplice Era o Coroa Cruzeiro da também, Tríplice né? Coroa e empata o jogo de ida no Maracanã, que a gente não sabe como, porque o Cruzeiro foi muito superior e na volta o Cruzeiro atropela. O de 2004 piora em termos de peças, mas o Felipe tá jogando muito mais, o Júlio né? César também sobe de nível para 2004. Júlio César sobe de nível, o Ibson vem da categoria de base voando, né? E tem o Felipe jogando demais. Mas aí esse time empata em 2-2 em São Paulo. O Santo André jogou no Parque Antártica. No Parque Antártica, porque o Bruno José Daniel, né? do Santo Bruno José André. Daniel não podia receber. E aí, no Maracanã, o Péricles Chamusca faz aquela armadilha, né? Bota o time todinho atrás, o Flamengo sem conseguir furar. E aí, em duas Sandro espetadas, Sandro Gaúcho. E Elvis. Elvis, Sandro Gaúcho, duas espetadas. Tinham mais de 70 mil pessoas no Maraca, foi... Tinha o Romerito Emblemático. também, né? Que era um bom Emblemático. volante, um bom meia. Eu acho que o de 2003 era um time melhor do que o time de 2004. Se a gente olhar carreiras, né? No todo, e até o que criou, né? Se olhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que 2004 tem jogador... Júlio César e Felipe jogam mais pra cima. Mas os de 2003 no todo... É que eles estão eu também, acho que né? o de 2003 Então, mas ainda não- perde a 2004 são final. melhores. Tão assim, mas eles estão também. Ainda perde a final para um dos melhores times brasileiros do Exatamente, século. exatamente. Não, aí ele a diferença é ele gigantesca. perde pro time que dominou o futebol Agora, o de brasileiro 2004 na perde ocasião. pro Santo André, que, foi exatamente. muito traumático. Até hoje é uma das derrotas Eu colocaria o de 2003 ali numa 5 e colocaria o de 2004 numa 3. Talvez até menos 1-2 aí pra esse Flamengo Pode de ser. 2004. Pode ser. O time de 2004 base, Júlio César, Reginaldo Araújo, André Bahia, Fabiano Heller e Roger Roger é o Atisson. polonês, né? É o Roger Guerreiro. Roger Guerreiro. Isso. Da Silva e Douglas. Esse meio campo é loucura. Da Silva e Douglas Silva. Meu irmão, Robson, esse meio campo... Da Silva, Douglas Silva e Robson. Esse da Silva e Douglas Silva não passava uma canela. Meu amigo. Nada Caso enxadado a minhoca. Aí Ibson e Felipe, Jean, Isso. Tô Doido e Robson. Exatamente. Esse era o time do Flamengo. E é engraçado... O Jean, que era atacante, tinha aquela pequena questão que era... Ele reconhecia que ele não sabia finalizar. Não sabia fazer tua gol. posição.
Atacante. Teu principal defeito? Não sou bom Não sei finalizando. chutar. Aí complica. Chegamos a 2005, onde o Fluminense, outro time carioca, uma sequência de cariocas vice aí da Copa do Brasil, o Fluminense de Abel Braga perde a decisão, que a gente falou agora há pouco, para o Paulista de Jundiaí. Em São Januário foi o jogo decisivo, né? Qual nota para esse Fluminense? Cara, eu acho esse time do Fluminense, ele tem alguns bons nomes que são jovens, tipo Diego Souza. Tem o próprio Fabiano Heller, que no ano anterior estava no Flamengo. Ele foi pro Fluminense junto com o Abel Braga. junto Porque o com o Abel Abel. Braga sai do Flamengo e vai treinar o Fluminense. Tem o Juan, lateral esquerdo, que depois vai ter a trajetória dele São Paulo, né? Acho que vai pro São Paulo, depois no Flamengo. Tem o Marcão, atual técnico do Fluminense, né? Agora efetivado até o final da temporada. E o ataque é o Leandro, que depois vai ter a trajetória dele de São Paulo, né? Vai ser campeão brasileiro com o São Paulo. E tem o Tuta, que o Tuta ainda vai fazer final de Libertadores com o Grêmio, né? Isso. Então, cara, era um time... Não é grande coisa não, tá? Sendo bem sincero, não Eu é acho grande que é coisa. na pegada do Flamengo de 2004 ali. Acho que é melhor. Tu acha Talvez. melhor? Não sei. Cara, o meio de campo do Flamengo era muito O meio frágil. campo do Flamengo era muito... Da Silva, Tá bom, Douglas Silva pode e ser. Robson. Tudo bem que o isso. Ibson era muito bom. E é um né? time que não consegue fazer nenhum gol na final, né? Isso. E na final é um deserto de ideias ali. E o Paulista, que tinha vários jogadores que tiveram carreira boa, o goleiro Vitor, o Hever, Márcio Mossoró, que passou muito tempo no futebol português. Então o Paulista, daquele Paulista, Foi ali que surgiram... surgiu o Wagner Mancini como treinador. Wagner né? Mancini como treinador, esse Paulista conseguiu gerar alguns nomes importantes aí pro futebol brasileiro depois no... O Fluminense perde 2-0 em Jundiaí, a Isso. volta em São Januário 0-0 0-0. e o Paulista campeão. Se eu não me engano, o Maracanã estava em mais uma obra, se eu não me engano, era obra pro PAN. Pro PAN, Não sei, né? Acho que era, 2007, eu acho. É. Acho que pode ser isso. Pode ser. Em 2006, outro carioca perde na decisão, fica com o vice-campeonato, mas nesse caso não para um time inesperado, né? Rapaz, Já que foi para um rival. Não sei nem o que é pior, se é você perder para um time de Série B, Série C, ou perder para o maior rival. Na final, o Vasco da Gama, em 2006, aquele Vasco do Renato Gaúcho, do Valdir Papel, que é empurrado por ele, expulso na final. vocês vão lembrar, porque obviamente são mais velhos do que eu, vão lembrar até melhor do que eu, e os rapaziada de casa. Tem uma questão com relação a essa final de 2006, que é o seguinte: a semifinal ela é jogada antes da Copa do Mundo. E a final é jogada depois da Copa do Tem um Mundo. longo período. Eu fui pegar aqui, da semifinal pra final, o Flamengo, por exemplo, ganha do Ipatinga, do Ney Franco. Isso. O Vasco ganha do Fluminense. E o Vasco ganha do Fluminense. Foram 2 meses de diferença. No dia 18 de maio foi jogada a volta entre Flamengo e Ipatinga. E no dia 19 de julho foi jogada a final contra o Vasco. E o que tem de impacto nisso aqui? O Flamengo melhora muito. O Renato Augusto, que na O Flamengo troca de treinador, né? o Flamengo troca O de Flamengo treinador. pega o treinador que foi eliminado por ele na semifinal. O próprio Ney Flamengo Franco. Ney Franco. Com o Ipatinga. Na pega o beira Ney do Franco. caos. Isso. Exatamente. E o Vasco... E acha o Renato Augusto na divisão de base. Ele já falou isso trocentas vezes. No jogo contra o Ipatinga, na volta, ele tá na arquibancada. Ele tá lá, flamenguista de infância, torcendo pro Flamengo. E no jogo da volta, 2 meses depois, ele é o camisa 10 do Flamengo. Ou, não lembro exato se era o número 10, mas jogava como camisa 10 do Flamengo na final. E É o uma Vasco, época que o Flamengo contrata alguns jogadores do Ipatinga, né? Walter Minhoca, Diego Léo Silva. Medeiros, Diego Silva. Atacante. Mas E- é que eles não chegam pra Copa do Brasil. Não, né? mas eu digo não que jogam. depois com o Ney Franco vindo Isso, e tal. E o Vasco vai pra Copa do Mundo jogando pra caceta. Tava bem. O Valdirão tava jogando muito, o Edilson artilheiro tava dessa jogando Copa do muito. Edilson voando. Voando. E aí o que acontece? Moraes Moraes jogando muito. o Vasco é arrefecido pela pausa do que estava acontecendo e o Flamengo melhora. E aí o jogo dá uma igualada. Eu era muito novo, mas eu lembro, na época, dos comentários de... Cara, ainda bem que a final não é agora, ainda bem que a final não é agora, porque senão ia dar Vasco, ia dar Vasco. A defesa desse time do Vasco era muito frágil, cara. É. Tinha o Wagner Diniz, que era um lateral Jorge Luiz e Fábio ofensivamente Braz, né? muito bom. Era Jorge Luiz, Fábio Braz, Diego na lateral esquerda, Wagner Cássio Diniz. no gol. Era uma defesa muito... O Igor, que geralmente chamavam de Perigor. né? Perigo, Que era carinhosamente. poderia Tinha o entrar na... Ives também. Tinha o Poderia Andrade, entrar... lembra? Batedor de falta? O Andrade. Poderia entrar canhão no da de colina. Sola 10 de apelidos maldosos. né? Perigo. 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 Né? É isso. Inclusive, na semifinal,
quando começa a semifinal, a expectativa era o Fluminense vai atropelar. E o que a gente vê é o Vasco atropelando o Fluminense sem dar, foi melhor nos 2 jogos, e aí tinha muito essa sensação. Pô, se a final fosse disputada direto, o Vasco ia vir embalado porque ali, o Flamengo, nesse meio tempo, ele, além de trocar, se eu não me engano, o Valdemar pelo Ney Franco, Bora, Valdemar. além de trocar, o Flamengo vai para Manaus e faz uma intertemporada lá em Manaus, e aí que ele começa a achar um montão de soluções. Acha o Renato Augusto do Sub-20, puxa o Renato Augusto do Sub-20. Só que o Vasco também não marca gol na final contra o Flamengo, fica com um homem a menos no primeiro jogo, que o Valdir Papel toma 2 amarelos esdrúxulos, né? Um negócio com o começo do jogo, E a gente falou de algumas peças desse time do Vasco, tinha o Ramon, já veterano, jogando muita bola. Ramon Menezes, muita bola. Mas era um time bem frágil, né? Era frágil, a defesa o Cássio nunca foi um grande goleiro, o Fábio Braz um zagueiro com a defesa era caótica. O Wagner Diniz era bem bom de linha de fundo, cortar pra dentro e sofrer pênalti. O Diego, lateral esquerdo, dava vacilo, o Andrade frágil, o Valdir Papel, um jogador fraco, Valdirão. A verdade é que esse time tem Ramon Menezes, veterano, Moraes, show, Edilson bem durante e o Valdirão já tinha. E o Edilson jogou muito naquela Copa do Brasil. Pra mim, e o Valdirão também foi o artilheiro. Pra mim, esse time é pior do que o Flamengo de 2004. Eu também acho. Nota 1. Eu acho bem frágil mesmo. E acho que os times que, da época que a Libertadores não jogava, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, vão permear mais a nota 5 pra baixo. Não todos, mas vão permear mais a 5 para baixo. A tendência é os times irem ficando mais fortes, né? Tendo equipes mais fortes para enfrentar, campanha maior para fazer. Daqui a pouco a gente vai ter aí final de Copa do Brasil com um perdedor que foi campeão brasileiro. Exatamente. Então... Em 2007, outro carioca foi campeão da Copa do Brasil. O Fluminense chegou ao seu primeiro título, batendo o Figueirense na decisão. O Figueirense do técnico Mário Sérgio, né? Que perde pro Flu na final com aquele gol do Roger, né? E o Fluminense chegava à sua primeira conquista. E esse Figueira aí, hein? Rapaz, era um bom time, deixou gente, hein? Era um bom Cleiton time. Xavier. Felipe Santana, pô. Felipe Santana, Borussia Dortmund. jogador de André Santos. Chicão, zagueiro do Corinthians, campeão do mundo. Vitor Simões foi Botafogo. André Santos, né? Um lateral esquerdo que chegou em seleção brasileira. Você tem ainda o Rui Cabeção. Você tem Cleiton Xavier. Então, assim, era um bom time. O Anderson Luiz, desse Figueirense, é aquele do Grêmio? Era Anderson Luiz, do Grêmio, que batia falta? Anderson Lima, né? Não, aquele era Anderson Lima, excelente batedor de falta. E fez uma campanha eliminando de destaque ali o Botafogo na semifinal, fora de casa, naqueles jogos lá dos erros da Ana Paula Bandeirinha, né? 2 gols... 2 erros em impedimento, né? Contra o Botafogo e a falha do Júlio César que definiu o gol, né? Ele perde por 3-1, mas esse gol fora acaba, na falha do Júlio César, acaba classificando o Figueirense para a final, mas na final perde por 1-0 em casa, gol do Roger Machado, hoje treinador, ele faz o gol cabeceando no segundo pau. Era um bom time. Esse time pra mim é melhor que o Vasco e talvez... Esse time é melhor que o do Flamengo. Eu acho. Tá bom. Esse time é melhor que o do Flamengo em 2004. Esse time do Figueirense vai terminar, inclusive, em 13º da Série A do Campeonato Brasileiro. Pode ser. Time que tinha Rui Cabeção, que depois vai pro Fluminense. E depois não teve mais cabeça pro futebol. O Corinthians, de 2008, foi vice-campeão pro Sport. Então, esse time do Corinthians... do Mano, né? Esse time do Corinthians tá na Série B, né? É o time da Série B, campeão da Série B daquele ano. E é curioso que é o começo da montagem do time que vai ganhar a Copa do Brasil em 2009. Isso. A gente tá vendo o Inter ali. Aliás, o Inter vai brigar lá em cima, já a gente fala disso. Era um time já bom pra Série B. O Corinthians da Série B é um dos melhores elencos de Série B que a gente viu, assim, no século. Porque ele já foi montado pensando na Série A. Ele já é um time montado pra ter uma espinha dorsal que chegue na Série A muito bem. Então, por exemplo, você tem goleiro Felipe, você tem Chicão, que a gente acabou de falar, do Figueirense no ano anterior, o zagueiro William André Capito. Santos, que também foi depois, você tem o Alessandro, você tem o... Logo depois disso vai chegar o Paulinho. O Paulinho é contratado ainda no segundo semestre de 2008.
Tem a molecada, tipo, por exemplo, Dentinho começa a ganhar oportunidade no ano anterior, né? Lulinha, Dentinho e tal, ele continua no time. Tem o Herrera. Porra, Herrera? E já diria Louco Abreu. Mas é um time interessante, Fabinho cara. Soldado, né? Fabinho Soldado, enfim, é um time interessante. Pegou pelo caminho Goiás, Botafogo e o próprio Sport de times de Série A, né? Então isso tem um impacto. Tudo bem que o Corinthians talvez tivesse mais dinheiro do que alguns desses que eu citei, mas pega times de Série A pelo caminho. E ainda pega São Caetano e Fortaleza da Série B. É uma campanha do Corinthians que só pega o Barras, do Piauí, de divisões inferiores que a dele. De resto, é só porradaria. Pra época, desde né? o início, né? Então, Pra época em que a elite não jogava a Copa do Brasil, acabou sendo É uma a Copa do campanha de Brasil porradaria, cara. forte ali. Elimina o Botafogo E era, nos como pênaltis na vocês semifinal. lembraram, um time de Série B. Talvez um dos melhores times de Série B na final da Copa do Brasil. Né? eu acho que é o melhor time de Série B. Pelo menos que eu posso estar esquecendo. Mas acho que é o melhor time de Série B que a gente campeão, viu. né? Assim. Não, que a gente viu De Copa de Série B. de mesmo. grande. Sabe os gigantes que caíram pra Série B? Talvez esse Corinthians fosse o ser. melhor time de todos. Pode ser. Vem Douglas depois, não vem? Doga 10? É. Acho que vai depois. Enfim, o time era muito bom, cara. Não, o Corinthians de 2008 ele se montou pra Série B, tanto é que ganha, que sobe com muitas rodadas de antecedência, mas já pensando em usar aquela base pra Série A. Tanto é que fica já depois, para a retomada do Corinthians, fica Alessandro, fica Chicão, fica o William, fica Felipe, Dentinho. Então, assim, uma galera que ficou... técnico, né? O próprio técnico, o Mano sai do Corinthians e vai para a seleção, né? Então, acho que isso é pior que o Corinthians ponto. de 2001. É bem pior. É pior que eu acho que é na pegada do Flamengo ali. Pode ser na 5. Acho que é na pegada do Flamengo. Esse próximo é grande, hein? Esse é gigante. Nossa Senhora. É um Timaço. dos melhores times em qualidade técnica que a gente vai ver aqui. O Internacional do Tite perde a final pro Corinthians, mas era um timaço, né? Time que tinha Nilmar, D'Alessandro, Alexandro, era um baita do Campeão Internacional. da Sula 2008 e campeão da Libertadores 2010. Isso. Esse Inter, pra mim, segura pra 10, tá? Também. Tinha Azul, Concordo. Sandro, Kleber, Concordo. Segura Bolívar pra e 10. Índio na zaga. É a base do time, um pouco do time que ganhou antes e a base do time que vai ganhar Esse depois. time tinha ganho da Sul-Americana do Estudiantes, se não me engano, né? Estudiantes. Ganha do Estudiantes na final da Sul-Americana de 8. É finalista da Copa do Brasil de 9 e ganha a Libertadores em 10. E em 2009, ele é o vice-campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ele é o vice-campeão. Acaba como vice-campeão. né? Ele termina como vice-campeão. É perdendo um dos Flamengo melhores lá. Nilmar que a gente viu na vida. Um D'Alessandro voando. Esse time é uma Sandro na barbaridade. volância. Cara, o lateral esquerdo Kleber, aliás, Nossa. o filho do Kleber tá jogando a Série A do Campeonato Kaique Brasileiro. Kenji, né? Kaique Kenji pelo Cruzeiro. Estamos ficando velho. A dupla de volantes era Sandro e Guinha Azul. Era um timaço Não, esse era um Inter aí. timaço. A gente vai falar quando tiver É que no eles Segura pegam pra 10 aí. o Corinthians reforçado do Ronaldo Fenômeno, né? Exatamente. Exatamente. Chegamos a 2010. Não, Ronaldo Fenômeno, Elias, vários outros jogadores. Esse time do Corinthians já de Quis trazer o 2009. contexto de qual era o Corinthians. É um né? Era timaço Corinthians já. absurdo É um timão também. também. Timão Em sem 2010 trocadilho. chegamos ao Vitória, que perde a decisão pro Santos. E é um bem time mais, que né? mesmo vencendo o jogo da volta, né? Ficou a um Isso. golzinho de conseguir levar a final adiante e ficou com vice-campeonato. Na verdade, ainda tinha gol fora, ele precisava de 2, né? Ele precisava de 2 gols para ser campeão, porque foi 2-0 na Vila Belmiro. E Quando ele vence o Santos, por 2 ele a 1 vence por 2-1, no- ele precisava ganhar de 4-1, no porque Barradão. o 3-1 ainda daria Santos. É um time que tinha o Viáfara, lembra o goleiro que Lembro. fazia gol de falta e tudo? Voar, gol de voar, pênalti. subir. Nino Paraíba. Não é esse, Nino não. Paraíba e Anderson Martins, né? Esse time revela Zagueiro, né? Anderson Martins ali. No mais, alguns Tinha jogadores... Elkson, pô. Ainda tinha o Ramon O Menezes. zagueiro Wallace, Leitor. Zagueiro Wallace. Ainda aparecia o Schwenk ali na frente, mas assim, acho que era um time com jogadores que se destacaram muito ali, mas de que virou mesmo, eu acho que alguma coisa o Elkson e outro Anderson Martins. O Egídio, né, o nosso Tava nesse time, Piscininha, ele rodou muito, né? Tem uma carreira muito vitoriosa, embora não tenha agradado muito nos times onde ele passou. Mas ficou o Anderson Martins, era um time bom que fez uma campanha mais ou menos, né? A campanha não é das melhores. Ele elimina Corinthians da Alagoas, Náutico, Goiás, elimina o Vasco, avançando no gol fora, né? Perdeu em São Januário por 3-1, mas avançou no gol fora. Semifinal contra o Atlético Goianiense
e a final contra o Santos. Metia muito gol esse de Neymar, time, né? Santos de Neymar, André, Balada, Ganso, aquele time que encantou o Brasil ali. Talvez o melhor ataque, ou um dos melhores ataques dos vices aqui. Faz 26 gols em 12 jogos, cara. É bastante coisa, média de mais de 2 gols por jogo. Mais de 2 por jogo. Mas eu acho que cabe na 4 ali. Cabe, pode ser. Pode ser. Tenho dúvida. É que esse time acaba deixando de legado. Cara, o Ramon Menezes, eu fazendo um estudo pra esse programa, cara, o Ramon Menezes jogou em todos os times, né? Ele tá. Quando você menos esperar, tá lá o Ramon Menezes no seu time. Ele deixou legado, né? Nino Paraíba foi um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. O Wallace, Anderson Martins, Egídio, o Elkerson, o Schwenk, que chegou foi Botafogo antes, né? Botafogo. Isso. Mas eu tenho dúvida com os da 3, tá? Eu tenho dúvida. Se talvez os da 3 não sejam melhores do que esse. Não, mas pelo que jogou na Copa do Brasil, vai, nota 4 aí pro Vitória. Eu acho que o time do Figueirense é melhor do que o... Então sobe o Figueirense então pode só. subir, Vitória e Figueirense na 4? Pode ser. Pode ser. Porque minha dúvida não era o Fluminense, era o Figueirense. Não, Figueirense. Acho que o Figueirense era melhor. Deixa eles juntos ali. Esse aqui é muito bom também, Muito tá? bom. Porque acho que tem que ser analisado os dois juntos. Né? Coritiba de 2011, a gente pode analisar junto com o de 2012. Isso. Era o mesmo treinador, o mesmo núcleo ali do Marcelo Oliveira. 2011 só é melhor, que né? Esse de 2011 veio daquela sequência de 24 vitórias seguidas. Né? Isso. É até hoje um recorde no futebol brasileiro. 24 vitórias seguidas, ficou conhecido como Coxa Doido. Exatamente. Se E a gente perdeu olhar pro Vasco a final de 2011. Se a gente olhar o Brasileirão de 2011 ainda termina à frente, né? Termina em 8º, de 2012 termina em 13º. É um time, foi o que você falou, né? 24 vitórias consecutivas no primeiro semestre, incluindo o jogo da volta contra o Vasco. Vitórias em casa, né? Foram 24 vitórias seguidas em casa, Vence incluindo no Couto Pereira 3-2. que o Vasco é campeão no gol fora, né? Gol do Éder Luiz, né? O Vasco tinha ganhado do São Éder Januário Luiz. de 1-0. Isso. E aí fora foi 3-2. O William Farias faz um golaço absurdo nesse jogo. E é um time interessante, o Éder Luiz cara. chuta lá no meio da rua e o Edson Basto aceita. É um time bola dá uma- interessante. Tem A o bola vai no meio do gol, né? Teve o Leandro Donizete, que depois foi conquistar com o Atlético Mineiro, né? Saiu de lá pro Galo. Léo Gago. Você tinha o O Rafinha. Léo Gago jogando muito nessa né? época. O Rafinha ponta ali. Marcos fazendo- Aurélio, lembra dele? Atacante, Marcos Aurélio. Tinha o Isso. Bill, Buffalo Bill. Era um time interessante. E aí tinha o Everton Ribeiro já no ano seguinte, Não, né? o Everton Ribeiro é do ano pra seguinte. 2012, né? E eu acho esse time... Talvez pra 2012 tenha alguns nomes melhores, mas esse de 11 jogava mais bola que o de jogava mais 12. bola. O de 11 jogava mais, mas acho que o de 12 tinha jogadores que se destacaram mais, né? O goleiro Vanderlei chegou a ser melhores goleiros da Série A. Teve o Everton Ribeiro, o Rafinha continua. Júnior Urso. Júnior Urso, que depois teve algum destaque ali. A campanha de 2011 é melhor, né? É uma campanha que você tira Caxias nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Ceará na semi. A campanha de 2012 já não tem tanto... O principal destaque ali é eliminar o São Paulo na Paysandu, semifinal, Vitória e né? São Paulo, né? Isso, Eu Paysandu, acho que o de Vitória, São 2012 Paulo. no papel era melhor, mas o de 2011 era mais time. Jogava mais bola, né? Pode Eu ser. também acho. Tô De fechado. repente deixar o de 11 uma posição acima. Não Pode sei. ser. Pode ser uma sugestão. Pode ser... É que a gente tem que olhar pro momento que foi jogado também, né? Eu... Curitiba na 6? Curitiba, De 11? não, acho que na Menos? 5 e o outro na 3. O de 11 na 5 e o de 12 na 4, sei lá. Não, eu acho que o de 12 eu pensaria pra 2 ou 3, cara. Talvez 3. Tá bom, 3. Porque- E o outro na 4? Pode ser. E o 11 na É 4? que o Flamengo de 2004, cara, a gente talvez possa estar pesando muito a mão pelo que a gente viu jogar, mas, cara, você tinha Júlio César, Ibson e Felipe, né? Pode ser. Talvez subir? trocar o Curitiba com o Flamengo. Pode ser. Da 2 e da 3. Pode ser. Pô, Felipe e Júlio César são jogadores de seleção brasileira, foram campeões da Copa América. Foram. Mas é um time 2004. que quase caiu, né? É o time. Quase caiu É mesmo. um time que no papel era legal, É. mas não jogava bola, não. pô. Não, mas mas, é que o ele quase cai no de segundo 2012 semestre, também né? não faz um grande campeonato brasileiro, né? O Curitiba. O Curitiba. E ainda perde a final por um Palmeiras que é rebaixado. Porque Palmeiras rebaixado. Betinho. Só tinha o Marcos Assunção naquele time, basicamente. Eu tinha dúvida se eu não subiria esse Curitiba mais uma nota, pra nota 5. O 11, É. eu acho que pode subir também. Eu iria pra nota 5 com esse Eu coxa acho aí. que é um feito muito grande. 24 vitórias seguidas. Era um time que jogava muita bola. Tá bom.
É que o Vasco tinha um timaço também na final, né? E mesmo assim o ficou Vasco no detalhe de gol timaço, fora. né? Ficou Com o detalhe goleiro de gol falhando. fora. Foi Realmente o time do Vasco era muito bom. Tanto é que o time que no 2012 joga pra É caramba. a base de 12. Era Praz, Dedé, Anderson Martins, era um timaço. Diego Souza jogando demais. Alexandre e Éder Luiz. 2011 é o que perde o brasileiro pro Corinthians, né? É o brasileiro do Péricles Bassols, né? Que pra verdade. muita gente ainda tem aquela... Foi no Diego Souza, né? A falta não marcada nos dois. São dois turnos. No primeiro turno é o Williams puxando o Diego Isso, Souza. que é pra expulsão. Que rasga a camisa dele. E o segundo é dentro uma da área. paulada no Bernardo. É pênalti, não é expulsão. É, segundo é uma paulada no Bernardo. Possível expulsão. E o segundo é o Léo Moura no Bernardo de carrinho. Eu lembro muito dessa do Diego Souza, que é brincadeira, né? Porra. É muita falta. Os dois são, né? Não, rasga a camisa dele. São dois, mas essa do Diego Souza é sacanagem. É muita falta. É muita falta. Muita falta. É que o do Bernardo, ele já era meio espalhafatoso e ele faz uma cena, né? Ele faz uma cena, né? O que não anula que era um pênalti também. Mas o do Diego Souza é muito gritante. O Atlético Paranaense de 2013, senhores. Time do Wagner Mancini. E que também revelou alguns jogadores interessantes. Caiu na final e foi vice para o Flamengo. É um time que deixa de legado para o próprio Atlético Paranaense o Everton, e aí no caso para a seleção brasileira também, né? Foi campeão da Olimpíadas em Jogador de 2016, duas Copas do Mundo. depois jogador de 2 Copas do Mundo. Você tem Manuel, jogador que foi para Fluminense, Pensei que você ia falar Cruzeiro. Foi pro céu. O jogador que foi pro céu. Não, ele não, tá vivo. Ainda tinha Luiz Alberto. É o último grande ato do Paulo Baier, né? É o último grande ato dele. Você tem Marcelo Cirino, o Ederson, que foi artilheiro do Brasileirão. Time que termina no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Terceiro, mais especificamente. Tem aquele Zezinho, aquele revelação do Juventude que aparecia, que acabou não virando, né? Mas acho que no todo era um time do Wagner Mancini. Era um time que não jogava legal, não era bonito de ver, né? Faz uma grande campanha, olha a campanha. Em 2013, já voltam os times da Libertadores. Sim. E aí, então, esse é um marco da Copa do Brasil. É o primeiro né? ano. É o primeiro ano do retorno dos times da Libertadores. Então, olha a campanha do Furacão. Elimina Paysandu na terceira fase, Palmeiras nas oitavas, Internacional nas quartas, Grêmio na semi e cai para o Flamengo 1-1 em Curitiba. Esse jogo é na Vila Capanema, se não me falha a memória, e 2-0 no Maracanã. Mas era um time que não jogava bem, assim, né? Fazia muita força para jogar, mas era um time que tinha uma vitalidade, muita força física. Marcelo Cirino correndo pra caramba. Era a revelação desse time. Enganou, na prática enganou muita gente, né? Inclusive o Flamengo. E acho que era um time ok. Eu acho que os times da 5 eram melhores do que eles, né? Talvez esse ano jogou muito bem, né? Talvez subir Flamengo e Corinthians para 6 e botar esse na 5 junto com o Curitiba. Bom. Beleza. Pode ser. Sobe os da 5 para 6, Flamengo e Corinthians. Isso. E aí deixa esse a na dupla. 5 Não, o Curitiba fica. Curitiba fica. Com coxa. Isso. Estamos vendo o Wagner Mancini aí até hoje fazendo trabalho sólido no Red Bull Bragantino, né? Nessa temporada, fica a crítica da hora dos mata-matas, mas pelo momento que a gente está gravando, não sei se o programa vai ao ar hoje, chutaria que sim. O Bragantino acho que é o 8º do Campeonato Brasileiro. A responsabilidade de deixar a Atletiba na mesma nota aí é de vocês, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom. A gente assume. E o Cruzeiro de 14, senhores? Acho que tem o que Marcelo pra 10. Oliveira também, né? Ex-Coritiba. Chega para mais um vice-campeonato, o terceiro vice-campeonato dele de Copa do Brasil, mas o time era um timaço, né? É o outro que segura pra 10, na minha visão. Flamengo de 23, não? O Flamengo de 23 era muito bom também. Um elenco absurdo, né? O elenco é muito bom. Só que dentro o time de não 2023 não jogava nada. O Inter de 2009 jogava pra caceta. O Cruzeiro de 2014 é campeão brasileiro jogando pra caceta. Quando ele chega na Copa do Brasil, ele já chega no limite do limite, né? O Inter. O Cruzeiro. O Cruzeiro. Realmente. O Inter não, o Inter chegou jogando. Mas o Cruzeiro é campeão brasileiro, né? O Flamengo de 2023 bi-brasileiro, 13, 14. Bi-brasileiro. O Flamengo de 2023 é um Flamengo que, por exemplo, em quarto, né? Acho que é quarto, mas não só isso. Já tinha passado o vexame na Libertadores, já tinha suas questões. Tudo bem que tem um elenco multicampeão, mas de bola que jogava naquela temporada
Eu acho que o Cruzeiro de 14 jogou mais bola que o Flamengo de 23. É um Cruzeiro absurdo. Everton Ribeiro no debate de melhor jogador do campeonato. O Ricardo Goulart no melhor jogador do campeonato. Fábio agarrando pra caceta. Fábio agarrando demais. Dedé e Léo, uma dupla absurda. Lucas Silva foi parar no Real Madrid. Lucas Silva foi parar no Real Madrid. Moreno metendo gol ainda. Então assim, o banco era bom pra caramba. William Bigode, Dagoberto. Júlio Batista. Dagoberto tava? Acho que tava. Júlio Batista não Júlio tava? Batista é um timaço, pode segurar pra 10, né? Eu não lembro se o Júlio Batista saiu, se foi... Pra mim é candidato fortíssimo no 10 também. Se ele ficou só 2013, deixa eu pegar aqui. Porque 2013 eu lembro bem. Não, ele fica pra 2014. É time muito forte. Pô, esse time E é isso, né? Não é só o nome. É o que jogou. Jogava bem. É o que jogou. Não, jogou pra caceta. Aliás, o Fábio, né? Que eu falei, já tinha o Fábio agarrando pra caceta muito antes, né? E é um time que o banco desse time foi depois abastecendo o futebol brasileiro também com grandes jogadores, né? Era um time muito forte. Não, e quando você olha, você vai falando do Fábio, é muito curioso que você falou do Fábio lá em 2004, né? Pelo 2003. Vasco. 2003, pelo Vasco. E a gente vai olhando esses times, e o Fábio sempre teve nível de seleção desde muito jovem, né? Ele é banco do Júlio César, por exemplo, na Copa América de 2004, depois toda a trajetória dele do Cruzeiro, que ele não foi convocado e deveria ter sido convocado, e agora segue com 45 anos agarrando muito. Então, também esse programa vai mostrando caras que permanecem no auge durante muito tempo. Né? O Fábio ele já tinha relevância no Vasco como reserva do Elton em 2000, cara. Isso. Então a gente tá falando do século passado, pô. O Fábio tem final de Libertadores, antes disso, né? Mas pegando um ponto muito marcante, final da Libertadores de 2009 com o Cruzeiro. Fora esses times, né? De 13 e 14 aí. E aí 2001 ali ele começa a assumir o gol do Vasco. Tem muito tempo isso. O Cruzeiro saiu na frente para ser o segundo tricampeão brasileiro da Libertadores. Depois tomou a virada para o Estudiantes, porque o São Paulo tinha sido tricampeão em 2005, seria o Cruzeiro. O segundo tricampeão acabou tomando a virada. E é uma época que o Galo tinha acabado de ganhar a Libertadores também. O futebol mineiro estava muito quente, né? Exatamente. Esse Cruzeirão e ele perde aí essa segura final pra para 10, o Atlético Mineiro. Então. Isso que é doloroso pro cruzeirense. Pro atleticano é motivo de risadaria. Alex gargalhado. Em 2015, meus amigos, o Santos de Dorival Júnior também time. perde para um rival. O rival era o Palmeiras, né? Bom time. A final que gera um efeito borboleta histórico no futebol brasileiro, né? Com o Fernando Praz batendo o pênalti do título. Verdade. Né? Teve isso também. E com o Gabigol perdendo um pênalti no jogo de ida e o Jailson nesse jogo. Recentemente analisamos esse... Nilson. O Nilson perdendo. Recentemente analisamos esse... vídeo de gols perdidos. Não, de erros individuais. Erros individuais, a gente analisou o Nilson mas naquele jogo o Gabigol perde um pênalti e depois o Nilson perde esse gol. Aliás, mas era um bom time, cara. Uma correção histórica aqui, que muita gente me mandou mensagem falando, pô, vocês não botaram o lance do Valência contra o Fluminense. É verdade. Pode ser. É verdade. Mas é que a gente falou, né? Aquele programa vai ter que ter uma segunda edição. Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. Já é um erro individual muito grande. O Valência era pra ser vai ter que ter... A gente não lembrou mesmo. E acho que aquilo lá mexe com a cabeça dele. Assim, no fim de semana que a gente tá gravando, ele perdeu um gol pelo Boca. Pelo Boca, né? Meu pai do céu. Boca Racing, exatamente. Nossa senhora, ele perdeu um gol. Acho que aquilo mudou a vida dele. Aliás, mas só o Otávio falou isso, continue mandando as coisas nos comentários. Assim, a gente gosta disso. Ajuda a gente até a fazer outros. Esse de erros vai ter que ter uma segunda edição, não tem jeito. A gente vai esquecer e é muito bom que a gente seja lembrado. Mesmo assim, mesmo que a gente lembre, só tem 29, né? Não dá pra gente Não dá pra botar mais do que 29, né? então é isso. É que esse caberia entre os melhores 29. Caberia mesmo. bom cara, esse é um bom time, cara. Ele revela, Vanderlei durante uns 3, 4 anos era um dos principais goleiros do Brasil. Gustavo Henrique, que no Flamengo não funcionou, mas sempre jogou bem onde passou. Zeca virou um lateral esquerdo, um lateral campeão direito e olímpico, esquerdo sólido. Thiago Maia, Renatinho jogando muito. Renatinho, volante, do Sevilha e tudo. O auge do Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira, pô. Então, assim, era um time bem bom, treinado pelo Dorival. Teve chances ali, fez uma campanha boa. Olha a campanha. Eliminou Sport, Corinthians, São Paulo, até perder a final do Palmeiras nos pênaltis. Imagina tu ser campeão tirando Corinthians, São Paulo e ganhando a final do Palmeiras. Tu ia ter na mesma campanha tirando todos Corinthians. Com um detalhe. Esse time ganhou 11 de 14 jogos.
Assim, é uma campanha muito boa. Esse time é 8 ou 9. O que jogou, o que tem à disposição, né? O time é muito bom. Jogou Pode ser muito 8. bom. O Corinthians de 2001 eu tenho dúvidas de comparar, porque a gente tem que olhar pro elenco. Mas em 2001 em específico, o Corinthians não jogava tão bem assim, né? O Santos nessa temporada termina como 7º na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou que o Corinthians de 2001 terminou bem mais abaixo. Tudo bem que não é o mesmo time, porque em 2001 a Copa do Brasil era jogada até o meio do ano. Mas... Sem os caras da Libertadores? Sem os caras da Libertadores, mas eu ainda tenho dúvida. Já tem todo mundo da Libertadores. Porque o Corinthians de 2001 tem Marcelinho, Ricardinho, Miller, Kleber. Eu tenho dúvida com esse Santos. Pode subir, então. Eu subiria o Corinthians pra nota 8. Pode subir. Ainda tem muito jogador bom, cara. O time é muito bom. Chegamos a 2016 e eu falei de tri-vice-campeonato do Marcelo Oliveira. No jogo da ida, era ele o técnico do Galo. É que pra volta já tinha sido demitido, né? Tinha sido demitido. Vice-campeão pro Grêmio, um time que tinha Vitor, Marcos Rocha, enfim. Um time interessante esse do Galo. E aí tinha o regulamento, tinha o regulamento que na época quem jogava Libertadores entrava nas oitavas de final. Então o Galo entrou nas oitavas de final, pegou Ponte Preta e Juventude nas duas primeiras, eliminou o Inter na semifinal e caiu pro Grêmio na grande decisão. É que ele foi dominado pelo Grêmio na final, né? Não, tomou uma porrada no Grêmio do Renato, Mineirão. Mete 3-0? 3-1, né? 3-1. É uma porradaça. É o Pedro Rocha, que faz um belo gol, né? Trazendo pro meio, tem aquele gol coletivo que o Grêmio vem tocando lá de trás. Se não me engano, esse gol termina sendo o gol do Douglas. Acho que é do Douglas do H10. Exatamente. E é uma jogada... É um totó. Esse primeiro jogo. É o Galo de Vitor, Marcos Rocha, outro dia Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Casares, Robinho, Otero e Fred no ataque. Era um time estrelado, mas já veterano. Outro dia, esse gol do Douglas chegou no meu celular. Eu mandei pra ele, eu falei, que pique, hein, campeão? Ele falou, na época eu ainda era fininho, não sei o quê, porque ele dá um pique, só tum. Acho que não é do Douglas, não. Eu tô vendo aqui, porque foram 2 do Pedro Rocha e um do Cebolinha. Talvez tenha sido do Pedro Rocha, mas é que o Douglas acho que faz a jogada. Ele dá um pique, é verdade. Cabeça. Ele dá um pique pela esquerda e rola pra trás, exatamente. Verdade, a gente fica com ele porque foi na cabeça. Pô, esse time do Grêmio ainda tinha o volante Wallace, meu xará, que na época tava jogando pra caceta, Depois foi pra Itália, né? Agora tá no Vitória, não tá tão bem assim, mas... na época jogando pra caramba. Foi repatriado pelo Cruzeiro há pouco tempo, né? No Cruzeiro jogou nada, né? Inclusive. Mas... Pô, cara, assim... Eu acho esse time tem uns bons nomes, mas não é um time que, na minha visão, encanta no todo, assim. Não jogava tão bem. Tanto é que o Marcelo Oliveira era muito criticado. Que foi bem no Brasileiro. O Marcelo Oliveira era bem criticado por não fazer esse time jogar bem, por não fazer esse time melhorar. Em termos de peça, ainda tem algumas peças importantes aqui. Embora nunca tenham jogado todo que a gente... A defesa era uma defesa muito da base do time campeão da Libertadores, né? Mas ali, Rafael Carioca jogando bem, Casares aquele acende e apaga, o Prato jogava muito bem. Tio Luan, menino maluquinho. Então, eu tenho... E o Campeonato Brasileiro do Galo de 16 é relativamente bom também. Acho que cabe uma 6 ali. 6 ou 7. Ficaria nessa dúvida. Pode ser 6. Por enquanto pode ser 6, com o potencial de subir pra essa 7 aí. O próximo da lista é o Flamengo, vice-campeão pro Cruzeiro em 2017. O Fábio pega... Esse é na disputa de pênalti, disputa de pênalti. O Fábio pega a cobrança do Diego. Pega a cobrança do Diego e o... Muralha, todas pra direita. Thiago Neves escorrega e mete a bola no ângulo. Foi a disputa de pênalti que o Muralha pulou todos pro lado direito. Todos pro lado direito, exatamente. O time do Flamengo era treinado pelo nosso possante Reinaldo Rueda. E era um time muito instável, né? Um time que às vezes jogava bem, às vezes jogava mal. Fez uma campanha ali que tem como grande destaque aquela vitória sobre o Botafogo, né? No jogo da volta, que o Berrio dá aquele... Não é esse? Que o Berrio dá aquele drible de letra e o Diego Ribas faz o gol. E aí na final, uma final acho que muito nivelada por baixo, né? No jogo de ida o Paquetá faz 1-0 e o Thiago? Era o Thiago?
Thiago, Não, né? o goleiro. Já Goleiro falei, já Thiago. contei essa história. Teu O Thiago amigo, é né? meu parceiro de infância. Meu amigo, o Thiago bate roupa no pé do Arrascaeta e o jogo da volta no Mineirão 0x0, jogo paupérrimo, nenhum dos dois times com medo de perder. E Fica nos pênaltis. 0x0, né? Você sabia dessa história? Eu já contei essa história pro Vitor Sérgio, acho que era Jorge Igor aqui no comando ainda, que o goleiro Thiago, que falha nessa final contra o Cruzeiro em 2017, né? Ele joga o primeiro jogo. Ele é meu amigo de infância. Eu fui o primeiro treinador de goleiro do Thiago na vida. Ou Tá seja, explicado porque que eu ele falhou. impactei diretamente o vice-campeonato do Flamengo. Um beijo pro Thiago, um dos maiores fãs que tem do de Sola 10. É mesmo? Tamo junto. porra. Thiago, meu parceiro, tá no Thiago. Joinville, cara. Tá no Joinville agora, monstro sagrado. Foi mal, né, Thiagão? Naquele lance, mas tudo bem, você tá no meu coração. Era Aí novo, a volta é o começando. Muralha, né? Era o novo, Muralha. começando. E nesse jogo, e só agarra Thiago e Muralha, porque na época o regulamento de inscrição fechava antes, o Flamengo contrata o Diego Alves, mas não pode inscrever. O Diego Alves se machuca na final da Não, Sul-Americana se também. machuca na semifinal da Sula. Que aí entra o César. Que entra o César. Entra o César, exatamente, né? Na semifinal, Na é. semifinal ele quebra a perna, acho que contra o Barranquilla. Acho que pode é ser? o cotovelo, é o ombro. É o ombro, Ele tem alguma fratura, acho que contra o Barranquilla. se não me E aí engano. o César joga o jogo da volta lá, se não me engano. Esse time, cara, é uma interseção, né? O que eu faria assim, eu pegaria todo mundo da 4, subiria e botaria esse time na 4. Esse time é uma interseção do time de 2013 com o de 19, né? O de Mais ou 13 era o Flamengo ainda começando a sua trajetória financeira. Já é começo de uma Já transformação. melhora muito. Não, já melhora muito pra 17. Já é um time que tem Diego, já é um time que tem Guerreiro, já é um time que começa a botar dinheiro, mas não bota o dinheiro que bota em 19, né? Que aí em 19 vem Felipe Luiz, vem Rafinha, Gerson, Gabigol, Arrascaeta. Então meio que uma interseção. Já tinha Guerreiro, já tinha... Não tinha o Everton Ribeiro? Tinha, né? Tinha o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Só que eu acho que o Everton Ribeiro não tá... Não... Tá. Ele tava? Ah, tá. Guerreiro e... não, esse Everton... Eu acho que é o Everton. É o Everton... Eu tenho dúvidas. Será que o Everton Ribeiro é nessa temporada? Talvez seja nessa temporada. Depois ou Chega tava em machucado. 18? Não vou lembrar agora. Everton Ribeiro chega em 18 ou Mas 17? tinha, por exemplo, Diego. Eu acho que ele chega em 18, cara. Pode ser 18. Tinha o Berrio, pô. O Berrio era um Berrio grande e jogador. Guerreiro, o ataque, né? O Berrio era um grande jogador? Não era. Mas ele chega meio que a pompas daquele time do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, né? No ano anterior, se não me engano. Não, ele chega no meio de 17. Então. Chega no meio de 17. Então acho que na reta final ele não conseguiu jogar alguma coisa, mas... O time tinha o Paquetá. Né? Já fazia parte. Eu não sei, eu acho que tá baixo isso aí, velho. Sobe os da 5 e bota esse na 5. Puta, cara, não sei, cara. Eu acho que era um time muito frágilzinho. Puta, não acho tão fraco assim, não. Eu acho. Não era estupendo, mas não acho tão fraco assim, não. Tanto que... Pará e Trauco. Não, tudo bem, mas você já tinha expectativa de ter Diego Ribas, Paulo Guerreiro e Cuejar, por exemplo, fazia parte desse time. O Everton aqui é o outro que depois foi pro São Paulo, É o Everton, né? Cardoso? Cardoso, que depois foi pro São Paulo. Tá bom. Que jogou. Eu tenho dúvidas com esse... Eu faria isso aí, o que Pô, você acha? time que terminou em sexto no Campeonato Brasileiro, né? Não foi lá grande coisa. Foi o ano que os 6 primeiros... Foi o ano que classificou pra Libertadores no jogo no Barradão, se não me engano, né? Gol de pênalti do Diego. Gol do pênalti do Diego. Então desce o Curitiba, talvez. É que o Atlético... Eu acho que o Curitiba é melhor. Eu desceria talvez... Então, beleza. Eu também acho. Desceria talvez o Atlético. Desceria talvez... 13? Mas o Atlético também é G4, né? Tá bom, vai. Tá bom, que é beleza. isso aí. Vou discutir isso aí, não. O Corinthians de 2018, vice-campeão pro Cruzeiro, era o Corinthians do Jair Ventura, né? Vice-campeão da Copa do Brasil. Esse time eu acho que o Corinthians chega... Tem alguns remanescentes bem relevantes, né? É o gol do Arrascaeta que mata a final, né? Que ele desembarca vindo do Japão, se não me engano, no amistoso da Coreia, seleção. Vem ou da Coreia ou do Japão. Do leste asiático. Do leste lá. asiático. É um time, assim, que ainda tem grandes jogadores. Você tem Cássio, você tem Fagner, você tem Ralf, você tem A torcida Jadson. do Corinthians reclama demais Sheik. daquele gol anulado, né? O gol anulado do Pedrinho, Do que era no verdade. começo do VAR, e o VAR chama um chamado nada a ver de uma falta em cima do Dedé, não é isso? Falta Sim. do Jadson no Dedé. Exatamente, o Dedé fortão, o Jadson, filé de sido borboleta. golaço Era um do- golaço que o Pedrinho golaço traz do pra dentro, Pedrinho. dá uma chapada no ângulo, Isso e mesmo. aí o VAR, que era começo de VAR no Brasil, aí o árbitro chama pra... Não é isso? Começo Chama. de VAR na vida, né? Porque começa na Copa de 18. Então, chama o VAR pra olhar lá e ele anula o gol, uma anulação bem esquisita. A torcida do Corinthians reclama É demais. uma base do E ali time o de Corinthians 17. ia virar o jogo da volta, Acho né? que ele ia empatar, eu Empatar? acho. Acho que ele ia empatar. É uma base do time de 17, né? Que é campeão brasileiro e campeão paulista. Ainda
tem alguma coisa pro... Acho que o Corinthians é campeão paulista em 19, se não me engano também. Mas não é um time... O time na Copa do Brasil não joga bem. Eu lembro que elimina o Flamengo na Copa do Brasil, se não me engano, nesse ano, gol do Pedrinho. Na semifinal, Gol do Pedrinho Danilo de fora da Avelar área. e gol do Pedrinho fora da área, que são dois jogos muito fracos. Muito ruins, mas o Corinthians mereceu passar. Mas a final contra o Cruzeiro não faz grande jogo. O Cruzeiro ganha os 2 jogos, tem essa polêmica aí, mas acho que não faz um. E o Campeonato Brasileiro do Corinthians nesse ano é bem fraco também. Se não me engano, é 13º. Já é aquela caída do Corinthians, metido com muito problema de prejuízo financeiro. Contratava um montão de jogador e ia sair emprestando ou ficava encostado. Então, assim, eu acho que poderia caber junto com o Flamengo de 17 ali. Porque ainda tem alguns jogadores tem remanescentes, do meio pra trás, né? Do ano anterior, né? Tem o Jadson ainda, né? Ainda tem o Jadson nesse time, tem o Sheik. Jogadores foram... Mas o Sheik já depois de voltar já não jogando muito. Pode ser esse... Romero mais atrapalhando, tinha o tal do Jonatas na frente. Foi Danilo Avelar, que o pessoal ficava numa bronca danada. É um time, por exemplo, que só fez 8 gols em 8 jogos, cara, dessa campanha. É um time abaixo pra mim. Pode ficar mais baixo, cara. Será? Mas eu acho que não, porque ainda tem jogador grande, pô. Tem muito jogador Eu acho que se você baixar pra menos que o Vitória de 2010, por exemplo, você ainda tem jogador grande, cara. Você tem Cássio, Fagner, Jadson, Sheik. Talvez subir o Figueirense, que o Figueirense também revela muito jogador bom, né? É um time que depois Chicão, dá fruto André Santos, pro futebol brasileiro. De Cleiton Xavier. Pode ser. Acho que é isso. Pode ser. O próximo é o Inter de 19, vice-campeão pro Atlético Paranaense. Era o Internacional de Odair Hellmann. Inter que tem o confronto contra o Flamengo na Libertadores de 2019, né? É um time que, se a gente olhar pro Campeonato Brasileiro, chegou a fazer um Campeonato Brasileiro competitivo, brigando ali na parte de cima da tabela. E tem alguns jogadores que talvez tenham funcionado mais neste Inter, por exemplo, Rodrigo Lindoso. Antes e depois, não me lembro de ter feito grande coisa. Eu lembro que saiu do Madureira. Então, eu lembro dele no Madureira, no Aniceto Moscoso. Lembro dele no Madureira, depois chegou a jogar no Botafogo e tal. Mas, por exemplo, o Cuesta. Cuesta é um cara que no Inter jogou bem, cara. No Cuesta no Inter jogou bem. Esse time ainda tinha Alan Patrick, você tinha... Alan Patrick não, tinha Patrick, o nosso glorioso Patrick Choco, tinha Nico Lopes, tinha Guerreiro. Mas não é um timaço. Quando a gente olha... Você olha pro Flamengo de 17 e o Corinthians de 18, você olha pra esse time e fala, cara, esse time aqui tem jogadores muito grandes, né? Que conquistaram antes ou conquistaram depois, no caso do Flamengo. Mas era um time bom, assim. Era um time que ainda se fortalecia depois do rebaixamento de 2016, né? O Inter vai jogar a Série B em 2017, ainda tava montando o seu time. Mas não acho lá grande... Tem a expectativa de uma final Grêmio e Inter, né? Porque do outro lado da chave tinha o Atlético Paranaense tira o Grêmio. Se eu não me engano, nos pênaltis até. Nos pênaltis. E aí tinha a expectativa do Brasil parar para ver uma final Grêmio e Inter. Acabou que passou o Furacão com justiça. O time do Furacão era um timaço, né? Bruno Guimarães voando. O lateral esquerdo, que tá no Galo agora. O Renan Lodge. Renan Lodge voando. Era um timaço. O gol do título é uma jogadaça do Cirino pro Rony, né? Pro Rony Rústico. O time era bem bom. Acho que é o contrário, né? Jogada do Rony pro Cirino. Não, é o Cirino que faz uma jogadaça e o Rony faz o gol. É isso aí. Ele dá um drible de letra. Dá um drible e o Rony empurra pro gol. E o goleiro já era o Santos ou era o Everton? Acho que era o Everton ainda. Acho que o Everton vai pro Palmeiras depois. Não. O Everton vai pro Palmeiras em 18. O Everton 18, é campeão. Então já era o Santos. O Everton é campeão em 18 pelo Palmeiras. O Atlético Paranaense que é campeão de Sula depois, né? De Sula no ano seguinte. E um Inter que ficava nessa sede de um título grande 21, nacional. Né? Campeão... Desde a Copa do Brasil de 92, né, cara? Não, ele é campeão. Tem antes. Ele é campeão em 18 e 21. Ele é campeão da Sula em 18 e 21. Do Thiago Heleno. Exatamente. Ele é campeão em 18 da Sula, quando muda o escudo e tudo. Isso, exatamente. O Petralha é corajoso, né? Ele muda o escudo e muda a camisa, muda nome antes da final. Vira Atlético. E 21, ele faz isso. E 21 ele ganha do Red Bull Bragantino em Montevidéu. E ainda bem que ganha, né? Porque senão ia falar que... Então, isso que eu tô falando, cara. Olha que loucura. Você troca o nome do clube, o escudo do clube, a camisa do clube, antes de uma final. Se você perde, era impossível, do jeito que a galera é supersticiosa, impossível você desassociar uma coisa da outra. Então, e aí o time do Inter era bom, cara. Era bom, mas não era um timaço. Era bom, mas não jogava pra caramba, não. Mas era bom. Um timaço. Era bom. Aqui você tem um Moledo e Cuesta, que era uma boa dupla de zaga.
Você tem o Edenilson voando na época, o Patrick Choco jogando muito, além de Guerreiro e Nico Lopes na frente. Era um bom time. É um time competitivo, assim. É. Se você olhar, por exemplo, uma base de um time que vai ser vice-campeão brasileiro em 2020. Quantos faltam ali? Falta bastante. 3, 6, 7, né? Faltam 7. É. Não tem nenhum 9 ali. Você vai ter o Flamengo de 23 que a gente falou, né? Flamengo de 23, talvez. É. Ano passado, quem foi vice ano passado? O vice ano passado foi o Vasco. Vasco, verdade. Eu acho que esse Inter, cara, ele tem jogadores menos emblemáticos que Flamengo e Corinthians e entregou talvez menos que o Figueirense. Mas pra mim é mais ou menos no mesmo nível do que seria o Figueirense e o Vitória. Talvez até melhor. Eu talvez subisse alguém da 5 ou baixasse o Vitória. Tá, pode ser. Não, sabe uma coisa que a gente pode fazer? Baixa os dois da 3, Tá, Fluminense e Flamengo. beleza. Baixa o Vitória e coloca o Inter aí. Pode ser. Pode ser? Porque pra mim o Inter é melhor que aquele Vitória de 2010. Eu tenho dúvida se o Inter não é... Eu talvez voltasse o Figueirense pra ficar junto com o Inter. Pode ser. Porque o Figueirense me parecia realmente melhor que o Vitória. Pode ser. Mas esse Inter tem Guerreiro. Esse Inter, na época, o Lomba tava agarrando Nico bem. Lopes, Nico Que Lopes. começa jogando bem. É um time de Libertadores, pô. Quartas de final, né? Verdade, É um time de quartas de final de Libertadores, pô. E se não fosse o VAR porque o gol do Lindoso contra o Flamengo, o VAR demora 10 minutos pra validar. 7 minutos. 7 minutos pra validar. Numa dessa tinha feito um perigo maior contra o Flamengo ser, ali em 2019. É que o Flamengo era muito melhor do que aquele Inter em 19. Exatamente. Em 2020, o outro gaúcho foi vice-campeão, o Grêmio perdendo a final pro Palmeiras. Era, de novo, o Grêmio do Renato Gaúcho. Te dizer, timaço, tá? É. Ainda Timaço, mantinha irmão. muita coisa, né? Timaço. Ainda tinha Wanderson, que E hoje é o jogador... campeonato que termina só em 21 por conta da pandemia. por causa da né? pandemia. Ele fica meio escondido A essa gente não final, lembra né? muito, porque ele é depois do Palmeiras ganhar a Libertadores E em cima olha do que Santos. ainda não era o Super Grêmio, que o Super Grêmio vem no ano seguinte, Que é o que cai, 2021. que cai. Mas essa final fica meio escondida, porque é naquela época, sem torcida. Época da pandemia, sem torcida. Ela é depois do Palmeiras ganhar a Libertadores, antes do Palmeiras viajar para o Mundial. Né? Então ficou ali espremido ali, ou depois que o Palmeiras volta no Mundial, eu acho. Eu não lembro exatamente. Acho que é depois que o Palmeiras volta no Mundial. Então ficou tudo espremido ali, sem torcida. O mas... Palmeiras tinha acabado de conquistar a Libertadores. Eu acho que foi depois, sabe por quê? timaço. Porque esse jogo é em março de 21. Exatamente, foi E depois. eu acho que o Mundial é fevereiro. O Palmeiras viaja pro Mundial, aí cai lá pro Tigres na semifinal. Cara, olha esse time. Vanderlei, ainda Não, um goleiro... o Mundial de 21 é o Chelsea, pô. Não, é que esse é 20. Então, porque essa Libertadores, essa Copa do essa Brasil é a Copa do Brasil de 20. Não, ele pega o Bayern. O final é o Bayern. Não, pô. Em fevereiro de 21... Não, é fevereiro de 21. Ah, tá, Relativo, entendi. Fevereiro de 22 é o Chelsea. depois, Exatamente, verdade. Chelsea é fevereiro de 22. Fevereiro de 22 é o Chelsea. Cara, é Vanderlei, Wanderson hoje jogador de seleção, Jeromel e Kahneman jogando muito bem. Tem o Michael ainda rendendo, o Mateuzinho que hoje está no Cruzeiro, Jean-Pierre que na época jogava pra caramba, PP. o PP e o Diego Souza jogando bem. Então assim, era um baita time de futebol esse time do Grêmio, tá? O time era bom, Tinha mesmo. eliminado o São Paulo, que na época era líder do Brasileirão. Inclusive... Foi mais ou menos por ali que começa a dar merda. Então, depois dessa eliminação pro Grêmio, o São Paulo estava empolgadaço de chegar na final da Copa do Brasil, de ganhar o primeiro título, que até então o São Paulo não tinha. Cai pro Grêmio na semifinal e depois dá uma desandada no Brasileiro e o Flamengo acaba sendo campeão. Que é um São Paulo e Grêmio lá, que o São Paulo cria chance pra caceta. Isso, e o Grêmio ganha por 1-0. O Grêmio ganha esse jogo. Exato. O gol do Diego Souza, se eu não tô enganado. Cara, esse time era um timaço. Treinado pelo Portaluppi. É o time de 2020, né? O time era bom mesmo. Eu acho que pode caber numa 8 aí. Você falou do Jean-Pierre, que aí depois teve um diagnóstico que atrapalhou a carreira dele, né? Até de problema câncer psicológico. e tal, E também depois de problema psicológico. Entrou em depressão. E o Palmeiras nessa época aí chegou a Que oferecer Rony, Scarpa e Veiga. E Veiga, pelo Jean-Pierre, e o Grêmio negou. E o Jean-Pierre não tava aceitou. jogando na negou. Várzea, talvez eu vi recentemente um vídeo Exatamente. sobre ele. Eu me lembro de narrar no Brasileirão de aspirantes. E cara, antes disso daí. Antes do Palmeiras ganhar a Libertadores de 20. Então, exatamente. Poderia ter ficado sem Veiga, sem Scarpa e sem Rony. O Veiga que E foi... esse é um Grêmio que fecha aquele ciclo vitorioso ali da era Renato, né? Que ganha, Que ganha Brasileiro, Libertadores. ganha Copa do Brasil, Copa do Libertadores e Recopa. É o grande ato, Além de né? vários o último gaúchos. grande ato desse time. Exatamente. Que aí Mas era para um na timaço. final da Copa do Brasil. Eu acho esse Grêmio um timaço. Então,
A gente ficou na 8 com ele? Mas tu quer descer? Tenho dúvida. Não, pode ser. Eu tenho dúvida com o Galo. Tenho dúvida com o Galo de 16. Ah, eu acho esse Grêmio melhor. Eu achava esse Galo bom, cara, de 16. Ainda tinha uma parte ali pra... Eu iria de Galo na 8, tá? Mas se Cara, vocês é que eu quiserem acho Grêmio... que tá vindo coisa grande aí, que eu acho que vai Porque o descer. Grêmio de 20... Você, beleza, ainda tinha zagueiro, os zagueiros estavam bem e tal, mas já tinha alguns jogadores que estavam num declínio maior Cara, do que o Galo de 16. Então faz o seguinte, cai o Corinthians de 8 para 6 e bota o Grêmio junto Puxa o com o Grêmio. Atlético. Tá bom, pode beleza. ser. Isso. Não cai o Flamengo de 3, não? Porque o... Eu acho o Flamengo de 3 melhor, Não, acho cara. que o Flamengo de 3 eu acho que é melhor. Ainda tinha Edilson. É porque, por tinha? exemplo, vem Cadê o Flamengo Atlético de Paranaense. 3? Ainda tem Felipe, Júlio César. Que esse Atlético Paranaense, pra mim, é muito bom time. É muito bom time, mas, enfim, já falaremos daqui a pouco, né? Não sei se pra 8, mas é muito bom time. Pô, ainda tinha Edilson, Capetinha, Felipe jogando bem, tinha Atirson jogando bem. Júlio César, Seleção Júlio Brasileira. César, Seleção Brasileira. O time era bom. É que o Cruzeiro era muito melhor, né? Que o Cruzeiro era Teve muito debate melhor. com relação a isso, porque o Cruzeiro era muito melhor. É. E o Corinthians de 2008 ainda tava na Série B, né? Já tava na Série B. O Atlético Paranaense de 2021, senhores. Campeão de tem- Sula, né? tem uma Campeão coisa de que- Sula nesse ano. Vice pro Galo. Vice pro Era Galo. o Tem uma questão. furacão Ele do é Alberto atropelado Valentim, né? pelo Galo na final. Mas ao mesmo tempo ele Ele atropela o Flamengo na semifinal. Atropela o Flamengo na 3 a 0 no 3 a 0 no Maracanã, gol do Zé Maracanã, Ivaldo. Cara, esse time... E o 2x2 em Curitiba, o Atlético já tinha sido muito melhor. Muito melhor. Mas muito melhor. Mas Foi muito- 2x2, não sei como. porque o Tinha Atlético sido tirado o muito melhor. Santos na fase anterior. É. Cara, é um time que, se a gente olhar o que ganhou no ano, da própria Sul-Americana, mas, pô, o Santos depois vai pro Flamengo, é campeão da Libertadores. Você tem, por exemplo, o Abner. É o Abner Vinícius, não é? Que Abner tá Vinícius. no Lyon até Abner hoje. Vinícius, é. Pô, inclusive já foi convocado para a Seleção Brasileira no ciclo. Tem Pedro Rocha, que ganhou em outro momento com o Grêmio, que a gente falou por aqui. O Christian, que estava de titular no Cruzeiro até outro dia, jogando como meia Como pelo meia lado pela direito. direita. Enfim, era um time chato, cara. Era um time muito chato. Pedro então, Henrique que E antes fez do boas Flamengo campanhas. tinha eliminado o Santos. É. Tinha eliminado o Santos. Você ainda tem o Nicão, né? Nesse time, por exemplo, que faz gol do título da Sul-Americana. Léo, por exemplo, nesse time tem o Eric, que tá no Bahia, começando. Léo Cidade. Tudo bem que alguns desses caras não viraram. Mas naquela época o time era bom, cara. O time era bom. Talvez a gente vai ter que mexer aí pra puxar e abrir espaço, né? Ai, caraca. Porque, por exemplo, eu acho esse Atlético Paranaense melhor que os o dois Atlético da de 13. 4. Ele é melhor do que o Atlético Melhor de que os 13. dois da 4. Ele é melhor, Ele é melhor que o Atlético próprio de 13. Atlético de 13. Eu acho ele melhor que o Corinthians de 8. Cadê o Corinthians de Tá 8? na 6. Tá, é. Então faz o seguinte, desce o Vem cá, Corinthians de 18. Não, ó, algum do que vem aí é nota 1? 1? Não, né? Não. Não, é. nota 1 não. Quer puxar esse Curitiba, já que ele tava atrás, pra abrir um espaço ali? E aí a gente talvez puxe o Vitória? Mas já tem um ali, né? Não, Eu mas acho aí que cê- esse Vitória tá alto na 3. Entendeu? Esse Se a Vitória gente tá alto puxa... na O 3. Vitória era até um Não, bom não time, acho não. fazia muito gol, né? Pode ser. O time fazia muito gol. Esse time do Vitória era interessante de ver jogar. Pode ser. Eu desceria o Corinthians de 18, desceria o Furacão de 13. Cara, porque na realidade a gente vai precisar dessas notas, pô. Porque vem Flamengo de 23, verdade, Galo de 24. Não, é porque tem 2 na 9, né? Tem 2 na 9 e 1 na 8. A gente vai precisar dessas notas, cara. Ah, não, ainda falta uma nota. Pô. Cara, o Atlético de 21 é 6. Atlético de 21 é 6. Isso. Beleza. Com o potencial da gente olhar pra ele daqui a pouco. Aí é o seguinte. Olha aqui. O próximo é o Corinthians de 22. Quem é né? melhor, o Corinthians de 8 ou o Vasco de 25? O Corinthians de 8 ou o Vasco de 25? Cara, eu acho que é o Vasco de 25. Então desce o Corinthians de 8, bota o Vasco na 6. O Vasco de 25 no Campeonato Brasileiro... Bom, campeonatos brasileiros do Vasco têm sido muito fracos há muito tempo. Mas, cara, é um time que tinha o Ryan. Porque os três que ainda estão tinha o ali Verratti podem. no banco. Os três que estão ali podem ficar na. E a campanha Coutinho. do Vasco ano passado é forte, né? É uma campanha muito forte. Porque bate Botafogo, Fluminense e cai na final tendo empatado o primeiro jogo fora, né? Sobe o Flamengo para 3 para cumprir ali. O Flamengo... Não, acho que Não, voltou Vitória. Volta o Vitória para 3. Isso, beleza.
Aí e agora, a gente vai esses abrir... 3, a gente vai ver ali, a gente manobra com os que estão ali. Tá porque bom. esses 3 são times fortes, cara. Mas... O Corinthians de 22 é um time bem forte. Não, o Corinthians de 22 é ótimo. É ótimo. G4, não é? O time E do o Vitor Galo, Pereira. e o Galo de 24 não jogava bem, mas era um time bem qualificado. Esse time do Corinthians, que vem agora pra 22, porra, é um time que Do tem... Vitor Pereira. Eu falei, Vitor Pereira. Tem Roger Guedes, Renato Augusto ainda no último jogando bico bem, do Corvo. jogando bem. Tem Yuri Alberto já nesse time. Você ainda mantém Cássio. Ainda tem alguma coisa de Gil, Fábio Santos. Gil jogando bem, Fábio Balbuena, Santos jogando bem, exatamente. Jogando bem. É. E quase foi campeão, né? Quase foi campeão. O Felipe Luiz perde o primeiro pênalti. Juliano vindo do banco, jogando pra caramba. O Corinthians foi melhor que o Flamengo no Maracanã. No Maracanã É que o Flamengo teve uma questão pra esse jogo que não tinha volante, né? Não tinha volante. Terminou o jogo com Fabrício Bruno E Mateuzinho e Mateuzinho, que tá agora no Corinthians jogando de volante. jogando de volante, é. Mas esse time do Corinthians era muito Era bom, cara. muito bom. O time era muito bom. Eliminou o Santos, metendo 4-0 nas oitavas. Depois bateu o Fluminense, dando 3-0 na volta. Mas, assim, e perdeu pro Flamengo nos pênaltis. Tendo espaço, eu não colocaria esse Corinthians na 9. Não, na 9 eu também acho Pra que mim, não. o Flamengo de 23 pode ficar na Eu 9. também acho. E aí depois a gente vê o que a gente faz com o Galo. Eu acho que o Flamengo de 23 é 9 pelas peças, né? Pelas peças. Não que jogava, jogava, não jogava nada. Jogava mal e o extracampo era horrível. O extracampo É, é o Galo horrível. dá uma porrada na cara do Pedro. O São Paulo socando o Pedro. O Gerson meteu a mão na cara do Varela, o outro chutou. Braz mordendo o cara no shopping. Ninguém aguentando mais o trabalho Era um time do muito São Paulo. problemático. E mesmo assim foi pra final e ainda saiu na frente do São Paulo no jogo da volta. Gol do Pulgar? É que depois, do Bruno Henrique. Bruno Henrique. Chute e do depois o Nestor meteu aquela paulada chute de de fora fora. e empatou o jogo. Mas acho que é 9. Agora Esse a gente precisa ver ano ali. no Flamengo de 23 a gente ficava na dúvida qual seria a próxima notícia absurda, né? Toda Era um semana. time muito- Começou com o Paulo Souza, o romântico, não foi esse Isso ano? refletia Não. muito em 23, campo. com o Vitor Vitor Pereira. Pereira. Começou com o Vitor Pereira. Paulo, Isso Paulo refletia Souza, o muito em romântico. campo. Esse Muito time, em campo. Mas era um timaço, né? Ainda. Não, no timaço. papel era. Era um Não, no timaço. time era um absurdo. Gabigol jogando nada, Pedro vira e mexe, saía do time, tomou uma porrada do auxiliar do São preparador, Paulo. Exatamente. Então acho que o Flamengo de 23 está ok. Agora a gente precisa ver o Galo de 24, no papel era um timaço. Cara, o Galo de 24 no papel era um timaço. No campo não jogava rigorosamente nada. E Ava... Foi amassado pelo Flamengo no jogo da ida. Foi. E o Léo Ortiz dá aquela falha ali e vira 3-1. É que o Everson, o que faz a vida inteira, né? Mas 24, 25 e 26... E o jogo da Everson- volta e o também, 25, o Flamengo controlou o jogo totalmente do jeito que ele queria, mas era um timaço. Everson jogando muito, Alonso e Arana lá pelo lado esquerdo, Alan Franco jogando bem, Scarpa jogando bem, Paulinho, Zaratio, que tudo bem, cheio de problemas Eu gosto. físicos, mas Hulk. não, cheio de problemas físicos, mas assim como Paulinho. quando jogava bem, Hulk na frente. Tinha o Daverson ainda. Já tinha o Lianco. Elimina Era São o time Paulo, do Milito, né? elimina É. São Paulo, Vasco e perde a final pro Flamengo. O do Vasco, o Hulk tira um pombo sem asa em São Januário, do Golaço nada. absurdo, debaixo de um temporal em São Januário. Esse Galo no papel Exatamente. era muito bom, não pior jogava do que o bola. Flamengo. O Não Flamengo de jogava 23 bola. no papel era melhor. Era melhor. O Galo era pior, mas era um time que, por exemplo, você tinha o Everson agarrando uma barbaridade. Ainda continua, né? Toda semana que a gente vê o Everson agarrar, ele agarra pra caceta. Tá, mas eu não acho que seja 9. Não, não é 9. Acho que a 9 é pra Flamengo de 23 e o que sobrar ali. Se a gente não quiser... Tá, mas e aí? Liberar essa 9, mas e tudo esse. Não, mas o 9 ainda tem Dá um pra gente espaço botar vago. mais Não, eu sei, eu tô falando. A não ser que a gente queira deixar ou o Inter ou o Cruzeiro sozinhos na 9, entendeu? Se a gente quisesse fazer isso. Ah, não. Cara, eu acho assim. Dá Cara, 8. acho que é uma Dá 8. possibilidade. Quem Baixa o poderia. Vitória. Ah. Baixa o Vitória, puxa todo mundo e deixa a 9... Só pra um dos dois Só sair pra um da dos 10. dois, entendeu? Eu acho Tá bom, justo. pode ser. Eu acho justo. Beleza. Ó, Porque são times bem melhores. e aí a gente sobe alguém pra... Aí a gente consegue abrir um espaço... Onde a gente acha que é a nota do Atlético? Eu acho o Santos de 15 Melhor. e o Corinthians de 22 melhores que esse Atlético. Cara, E ainda tem o de 2000, eu que acho é bom o Santos de pra 15 caceta. melhor. Eu acho o Santos de 15 Corinthians de melhor. 22 não? Ai. Acho que é por aí. É, pô, Corinthians de 20... Cara, mas é que Corinthians de 2001 talvez seja até, né? Cara, o Corinthians de 2001 tinha Marcelinho, É loucura, Ricardinho. é. Vamos trocar esse Troca, Corinthians Mas aí. esse troca. Atlético, mano, é o Atlético que cai na final da Libertadores também, né? Exatamente. Ah, mas eu vou te falar, até o torcedor do Atlético sabe que talvez não tenha jogado Então, pra mas fazer a essas gente duas A finais. gente usou muito esse critério de campanha durante a temporada Pode ser. pra outras notas, tá ligado? É, Foi pode tal ser. lugar no Brasileirão, esse time
chegou longe não sei aonde. Eu acho Mas que a esse Atlético campanha- podia estar na 8 ali. Mas a campanha de Copa do Brasil do Galo não é boa, tá? Nesse ano. Ele Não, ele tropeça passa- mais do ele que dá ganha. uma patinada. Ele Ele Dos 10 jogos, ele ganha É que o 4. time Mas era é um muito time- bom no É papel. um time histórico do Galo. pô. É, É que ele é. ficou com 2 Com vice-campeonatos. 2 vices. E se salva do rebaixamento na última bola do... Então, mas essa é a questão. É, O Galo quase caiu. Tem a quase cabeçada caiu, do Atlético exatamente. Paranaense no último jogo, que a bola pega na trave. Não vou me lembrar de quem é essa cabeçada, mas... no meio do segundo É, não tempo, lembro o Atlético Paranaense meteu uma Eu só bola não na lembro se é trave. do Coelho, essa Pode cabeçada. ser. Enfim, mas é uma cabeçada na trave que poderia ter Cara, rebaixado o Galo. eu pô. deixaria assim e subiria o Grêmio de 20 para 7. Tá bom. Porque o Grêmio de 20 é Pode muito subir, bom. pode subir esse muito Grêmio. bom time. Acho que é isso. Acho que Eu é tenho isso. dúvidas, essa frase talvez pode ser um pouco forte, mas eu tenho dúvidas severas, como diria Luciano Gimenez, se o Galo de 16 não é melhor que o Galo de 24, tá? O Galo de 24, ele faz as 2 finais, eu entendo eu o não ponto acho, do não. Otávio, mas esse time de 2024, ele jogava muito menos que Ele poderia. jogava mal, Tem um mas ele- puta jogo contra o River, né? Que é aquele 3-0. Um atropelo, É um atropelo. Mas eu acho que, apesar de chegar, o Paulinho jogou bem e tal, não é um time... O time não mas jogou pra caceta, não. eu acho que... E a final é brincadeira. É que o da Atlético Libertadores, 16 também não jogava tudo isso, né? O Grêmio ganha do Atlético da final Tranquilo. com sobras. Eu acho que é isso aí mesmo. Tá bom, fechou. E pra mim, Porque eu o acho Flamengo que... de 23 também não era um time que jogava tudo não isso. jogava, mas é que Não, tem não. muito jogador, né? O no banco é papel era brincadeira. absurdo, O né? banco é Muito mais brincadeira. do que o Galo, inclusive, nesse ponto. Jogava mais que o Galo, né? Apesar de ser o Sampaoli. Acho que é isso aí. Quer E saber pra algum final... das 5? Se tivesse que subir alguém, talvez subiria o Atlético, O campeão Furacão? de Sula, Furacão. eu deixaria assim. Deixaria os dois Atlético e Curitiba juntos. Então vamos para 10. Cara, pra 10 é bizarro isso aí. Internacional ou Cruzeiro? Cara, é difícil, hein? Cara, eu vou votar no Inter Nomes também, né? por uma questão. O Cruzeiro, ele já chega nessa final de Libertadores e a reta final do Brasileiro de 14, ele já chega estourado. Tanto é que o Galo ganha a final da Copa do Brasil de 14 com uma certa superioridade, sem sofrer muito. Porque o Cruzeiro estava muito esgotado. Tanto é que ficou aquela sensação, se tem mais algumas rodadas ali do Brasileirão de 14, o Cruzeiro teria talvez até patinado. É que o campeonato já estava na reta. Ele já chegou um time muito desgastado, muito cansado. Então, por isso, eu vou votar no Inter, que é um timaço, e que faz jogos duros naquela final contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, e depois ainda faz um belo Campeonato Brasileiro para uma base que ganharia a Libertadores do ano seguinte. Eu vou votar no Inter por isso, mas os dois são muito fortes. É muito difícil, cara. Se você fizesse um mano a mano desses dois times, seria muito acirrada a disputa, assim, cara. Eu vou votar no Inter também porque é isso, é um time que não foi campeão brasileiro, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, mas o Inter foi vice-campeão brasileiro em 2009. Tudo bem que foi uma campanha que as pontuações foram baixas. Irregular, né? Irregular e tal, mas era um time muito bom, cara. Você ainda tinha Bolívar, Índio, Kleber, o próprio Magrão, né? Você tinha o Sandro, que depois foi pro Tottenham, Ranguinho Azul, D'Alessandro, Nilmar, o Tyson, que foi parar na Copa do Mundo, injustamente na minha visão, mas foi parar na Copa do Mundo. Enfim, era um timaralhaço esse Inter de 2009. Vou nele. Fim de programa então, senhores. O Internacional de 2009 eleito o melhor vice-campeão do século na Copa do Brasil. Caraca, que programa, hein? E o Brasiliense, o pior time desse século a ficar com a medalha de prata da Copa do Brasil. Tá aí. Querem mexer mais nada? Não. Zé Fini. Zé Fini. Não, eu não tenho nada a ver com isso, Psyu. Nada a ver com isso. E quais os times que mais apareceram aí? O Flamengo, né? Flamengo e Corinthians, né? Com 4 vices? É. 1, 2, 3, 4. Flamengo e Corinthians, 4 vices. Eu acho que vocês superestimaram muito esse Flamengo de 3 aí, pô. Tu acha? Eu acho. Pô, o time era bom, cara. Edilson, Capetinha, Júlio César, Felipe, No jogando papel, bem. no papel era bom. Mano, No Campeonato Brasileiro, eu posso estar equivocado, mas no Brasileirão termina à frente do que o Vasco terminou em 25, termina à frente do que o Galo, do que o Curitiba Não, mas e a terminou em 11. campanha da Copa do Brasil?
Era a campanha da época, né? Não tinha, né? Era a campanha da época, que não tinha... Por exemplo, a campanha do Vasco e do Atlético são mais fortes porque já tinha o time da Libertadores. A de 2003 não tinha, mas o time era bom. Tanto é que perde pro Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, né? Perdeu a final pro melhor time do Brasil. Atropelo, né? É. Arruma lá o gol de letra do Alex, você lembra? Eu tava no Maracanã nesse jogo. Gol de letra do Alex no jogo de ida. E tomam 3-0 no jogo da volta. Se fosse pra trocar alguém, no máximo eu botaria, talvez subiria o Atlético Paranaense porque ele conquistou. Mas dito isso, não mexeria em muita coisa, não. Eu acho que é isso aí mesmo. É no braço, então, vai. Fim de programa de hoje. Deixe seu comentário aí, o que você achou. Se algum desses times foi injustiçado, deveria mudar de posição. Diz pra gente. Deixe seu like também, se inscreva no canal. Vem muito mais por aqui no canal do YouTube da TNT Esportes Brasil com Champions League. Amanhã, quarta, tem Champions. E a gente vai se ver exatamente aqui. O sorteio da fase de liga, você vai ver também aqui com a gente, com imagens. Tudo no YouTube da TNT Esportes Brasil. Grande novidade para essa temporada, tá? É isso aí, tudo com imagem, só o começo. Vem muito mais por aí. Se inscreva e ative as notificações. Até o próximo vídeo, até o próximo de 0 a 10. Beijo, tchau!